Bem, estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de um assunto interessante. Por quê? Nós vamos falar, eu andei lendo e vendo alguns bares anunciarem que serão fechados e porque a vida noturna mudou de estilo, a juventude, a meninada de hoje ou as gerações atuais, geração X, a geração millennial no caso, geração Z, estão com expectativas diferentes, os bares estão fechando mais cedo e, vamos dizer assim, não tem mais aquela coisa da bebida, de ficar até mais tarde, de perder noite de sono, muito que vai até meia-noite, alguns vão até umas 11 horas, os garotos começam a ir embora, os bares vão fechando, e eu percebi isso aí, falando aqui na minha cidade, num determinado bar, já havia combinado de fechar e mudar a estética, a palavra não é certa, não é estética, a forma de ação para reunir as pessoas que gostavam do bar, gostavam da proposta do bar. E aí eu estendi a pesquisa e comecei a perceber que isso acontece em muitas capitais, isso acontece no Brasil e no exterior. Isso não acontece tanto no Oriente, parece que lá eles ainda estão assim, muito empolgados e tal, em sair, lá eles têm muitas... Porque no Oriente a vida há 50, 30 anos atrás era um pouco diferente. Eles tinham muita questão da sobrevivência, eles tinham uma forma rígida de viver, até que foram contaminados um pouco pela forma do Ocidente de viver. Eles começaram eles vinham estudar, aqueles que tinham um pouco mais de capital vinham, ou que os governos pagavam, vinham estudar no Ocidente, aprenderam, voltaram para lá, desenvolveram coisas muito além daqui do Ocidente. Eu estou chamando daqui porque a gente é ligado ao Ocidente, nós somos sul global, mas somos ligados ao Ocidente, né? É o nosso paradigma, né? Felizmente ou infelizmente. E então o que acontece? Eles levaram essas coisas para lá, além da tecnologia, da capacidade de desenvolver coisas muito melhores do que nós. E começaram a achar muito bacana shows, e muito bacana boates, e danceterias e tal, né? Então, mas ainda assim, mesmo nesses lugares, no Oriente, onde eles estão despontando com uma vida diferente, de certa forma até imitando a gente, de outra forma fazendo a maneira deles, nos ultrapassando as formas de ver da nossa, de qualquer forma parece que existe um cansaço, uma mudança na vida noturna, nas atitudes com relação às diversões, com relação à questão das bebidas, com relação à boemia, com relação a drogas. E eu resolvi fazer uma pesquisa e eu vou começar a lê-la. Ela ficou um pouco extensa porque eu me baseei em 5 textos, mas eles todos foram resumidos. Mas de qualquer maneira ficou um texto relativamente grande. Então eu vou começar imediatamente a lê-lo para que a gente não tenha dificuldade de terminar e ficar toda a vida, né? Então, olha bem, o setor de lazer noturno atravessa uma das suas crises mais profundas das últimas décadas, pelo menos naquilo que nós estamos pesquisando aqui no Ocidente. O que antes, aqui no Ocidente, mais uma vez, falando, Brasil não é Ocidente, Brasil é sul global, mas toda a nossa cultura é ligada à cultura europeia, cultura americana, e, portanto, nós temos o paradigma do Ocidente conosco. Muito bem. O que antes era considerado um rito de passagem essencial para a juventude, a balada no fim de semana, está sendo substituído por novos hábitos de consumo, pressões econômicas e uma mudança drástica nas prioridades das gerações. Eu acho que a questão econômica que eles falam aqui tem a ver, mas eu acho que não é tanto assim, porque quando eu era jovem tinha muita questão de pressão econômica, a meninada não tinha dinheiro, mas saía assim mesmo, se virava. Você chegava na rua, estava cheio de gente, às vezes não estava dentro dos estabelecimentos, mas estava no entorno, estava ali batendo papo e tal, ficava altas madrugadas, e nos lugares que tinham os nichos de grandes encontros, ou de baladas, ou de shows, alguma coisa, tinha um pessoal por ali que às vezes não tinha dinheiro para gastar, que às vezes era a maioria, mas que estava ali no bate-papo, estava no rally-rola,
estava no rolê. O que significa? Significa que não é bem por causa da questão econômica, mas a questão econômica também envolve você sentar num lugar, pagar um show, assistir, entrar, gastar dinheiro com bebida e etc. é realmente custoso. Então, uma das coisas que eles estão levantando aqui é a questão econômica. Eu acho que as mudanças drásticas são mudanças de prioridades. E por que essas mudanças de prioridade? Não sei se esses meninos trazem isso no astral deles, se foi uma experiência que eles vieram vivendo com a gente, com os mais velhos, se eles foram começando a achar sem graça aquilo, se a tal liberdade que a gente se dava, a gente, os mais antigos, se dava em relação a um mundo muito mais disciplinado, um mundo mais vertical, aquela abertura da contracultura que veio depois, eram pressões assim de liberação da sociedade, e depois, quando não se tinha mais essa pressão, quando não se tinha mais essa necessidade, as pessoas foram se acomodando. É uma coisa assim meio parecida com aquela do rapaz. A menina não podia sair com ninguém, ela tinha que ser virgem, então o camarada, quando namorava, ele não podia fazer nada com a menina, aí ele procurava, a primeira oportunidade que ele tinha de fazer com alguém, ele fazia, e se alguém poderia ser alguém não satisfatório, não escolhido por ele, mas era uma oportunidade. A menina, da mesma forma, às vezes ela queria sair, queria fazer alguma coisa, queria dar uma pulada de seco, sei lá, fazer uma coisa longe do namorado, de repente ela pegava um cara lá que não valia muito a pena. Isso valia mais para os homens, valia menos para as meninas, obviamente. Depois essa coisa foi sendo levantada, as pessoas tinham liberdade de fazer. Então, quando você tem liberdade de fazer, você vai escolher. Você não vai ficar fresco, não, você vai escolher, porque é natural da vida você escolher. Então, eu acho que a pressão de fazer e a famosa ideia de liberdade, aquela passagem essencial para a juventude, que era da liberação, de sair das casas dos pais fazer, hoje disso é muito menor. Os meninos têm mais acesso às coisas que estão acontecendo lá fora, as pessoas participam de todas as conversas, elas assistem tudo, elas estão por dentro de tudo, a maior parte, às vezes sem saber exatamente o que está acontecendo, mas elas estão por dentro. Então eu acho que elas passaram a ter opção. Então, a vida noturna, que nós estamos falando aqui, seria entendida então como um conjunto de atividades culturais, sociais e de entretenimento que ocorre ao entardecer, até o amanhecer, incluindo bailes, boates, restaurantes, danceterias, salas de exposições, shows principalmente. Passou por transformações profundas nas últimas décadas. Dados e análises de tendências globais apontam para um declínio da frequência e relevância, sobretudo entre as gerações millennials, nascidas entre 91 e 96 do século passado, mas principalmente na geração Z, de 97 até 2012, por uma série de fatores econômicos, sociais e culturais. Você imagina que a alfa que está a partir de 2012 para cá, com certeza vai ser uma outra transformação. Por quê? Os paradigmas lá de trás, que batem mais de 60 para 70 anos, vão se tornar totalmente obsoletos. Então eu acho que esse aí é o ponto de partida de raciocínio. Qual será o cenário do declínio? Os números e a geografia. Nos últimos 10 anos, o fechamento de casas noturnas, os pubs, as boates, as danceterias, os barzinhos e vários lugares têm nomes diferentes, mas em sumo, onde tem som ao vivo, onde tem bate-papo, onde tem aglomeração, deixou de ser um evento isolado e tornou-se uma tendência estatística das grandes metrópoles, né? Houve muitos fechamentos. Eu peguei aqui pelo menos 2 textos para fazer isso aqui, então vai ter repetição aqui. Reino Unido, segundo a Nighttime Industries Association, que é a NTIA, o país perdeu cerca de 31% das suas boates entre 2020 e 2024. Talvez o povo mais atual não saiba exatamente o que é uma boate. A boate, ela tem ideia do pub. O pub é aquela coisa assim, mais interna, mais escurinha, mais lá no fundo, mais com a ideia de inferninho, que vocês também não devem saber o que é, e onde não tinha janelas, tinha um ar refrigerado do mequetrefe lá, com fumaça de cigarro, com cheiro de bebida, e onde se fazia as coisas à meia luz. E isso aí é a ideia do pub, né? Onde muito antigamente eram homens e algumas mulheres duvidosas, depois isso começou a se modificar, eram rapazes e moças, ninguém muito duvidoso, alguns duvidosos, mas nem tanto, e depois passou a ser gente normal, que ficava ali frequentando, que achava genial, saía, entrava, e então a ideia da boate é essa daí. Depois veio a ideia da danceteria, que era aquelas músicas da década de 70, que tinha a discoteca discoteca e danceterias, que onde se dançava, ir lá para dançar, fazer aqueles espaços, etc. Tal. E depois os barzinhos com música ao vivo, shows de banda, principalmente aqui no Brasil começou as bandas do rock PR, e no exterior já tinha aqueles grandes shows de bandas e tal. Então isso tudo
para começar, no Reino Unido, vamos dizer assim, que é a matriz do Ocidente, de Reino Unido, Estados Unidos, é a matriz do Ocidente da cultura que foi espargida para o resto do mundo, principalmente a América Latina e outras partes da Europa do Leste, talvez, não sei, talvez algumas cidades mais populosas na África, algumas cidades mais populosas ali na região da Rússia depois da queda do muro, alguma coisa na China depois que a China evoluiu, por aí. Bom, então houve uma queda de 31% das boates entre 2020 e 2024. O relatório Capital on Track de 2025, desse ano, prevê que cidades como Londres e Brighton podem ter perdido cerca de 57% de seus espaços noturnos de todas as naturezas e devem perdê-los mais de 57% até 2030. Outra fonte traz que o Reino Unido, o número de nightclubs caiu de 1.700 em 2013, menos de 12 anos atrás, para 787 em 2024 e continua caindo. Uma redução de mais da metade, com uma aceleração ainda maior depois da pandemia. Mas parece que não foi a pandemia o divisor, tá? A pandemia ela apenas acentuou, é igual a questão do trabalho online, o trabalho em casa, né? Eu, antes da pandemia, já tinha um serviço que eu fazia em casa aqui, era um serviço inclusive muito bem remunerado, eu gostava muito dele. Mudou, as características mudaram e tal, eu também fiquei mais velho, perdi os contatos e coisas. Mas durante um bom tempo eu trabalhei com esse serviço online, eu não conhecia as pessoas que eu conversava, às vezes ligava para elas ou por e-mail, depois foi desenvolvido o WhatsApp, começamos a conversar por WhatsApp, eles me mandavam os arquivos, eu entrava dentro dos sites deles, trabalhava dentro de editoras, e quando eu entregava o serviço a tantas horas, ficava cravado lá o horário, o meu dinheiro vinha, conforme era combinado, para o banco, e eu tinha lá como é que chama? O comprovante lá de que tinha sido depositado. E eu vivi disso um bom tempo. E era um trabalho absolutamente online. Eu coordenava pessoas em alguns casos, mas era coordenado por outros, os chefes lá das editoras, eram 4 grandes empresas, e eu ficava muito feliz, apesar de que eu não conhecia ninguém, tinha reunião, as reuniões eram todas, não eram como são hoje online, tipo plataforma, nem Meet, mas eram reuniões assim que nós fazíamos é um negócio meio esquisito de falar, mas assim, várias pessoas mandavam opiniões para um determinado portal e ali constavam as opiniões e faziam uma ratificação final das opiniões, das conclusões. Não chegava a ser uma reunião propriamente. Mas de qualquer maneira, as interações eram precárias, mas as informações eram precisas. E eu chegava ao final e recebia o que eu tinha que receber. Então, isso com a pandemia foi reforçado, né? E algumas pessoas começaram a achar melhor trabalhar assim, aí veio a questão da plataforma, você entrar lá no Zoom, ou então na outra plataforma lá que existe e tal, e agora já tem outras, e por aí vai. Então, os relatórios no Reino Unido também mostram que houve um declínio substancial no número total de noites fora, que eles chamam de noites fora, noites em clubes bar, né? Mas tem um nome aqui em inglês aqui que eu não sei se dá pra falar, noites fora, com queda nos gastos com ingressos e bebidas, e essas empresas começaram a sentir isso, começaram a fechar. Quer dizer, você tem que se adaptar ao tempo, se as coisas estão mudando, o que está acontecendo? Ou você cria alternativa, sai daquele ali, senão você vai perder dinheiro. Na Itália, a Confederação Italiana de Negócios aponta que mais de 2.100 espaços de dança fecharam em 2010. Desde 2010, perdão. Irlanda, no movimento Give Us the Night, revelou uma queda de 84% no número de boates ativas nos últimos 25 anos. Ou seja, se você tinha 100 boates, não era isso, claro, obviamente, era muito mais. Mas se você tinha 100 boates, você ficou com 26, tá? Nos últimos 25 anos. De 522 em 2000, por exemplo, para apenas 83 em 2024, uma parte lá da Irlanda. Na França, cerca de 70% das discotecas fecharam simplesmente desde 1980, que era o auge da discoteca. Por quê? Mudanças de paradigma, até porque o som da discoteca mudou o estilo, mudou a questão de dança, mudou, em alguns lugares permaneceu, outros lugares foram enaltecidos, em alguns lugares que ele morreu, deixou de ser uma tendência. Então, mudanças do padrão de consumo social vindo de uma outra pesquisa. Pesquisas nos Estados Unidos indicam que o declínio de 36% em adultos que vão a clubes dançar, por exemplo,
ou 35% que faz o que eles chamam de bar hopping, que é a mudança de bares e locais noturnos, que fica peregrinando pelos bares, quando comparado ao ano anterior, houve queda, especialmente entre jovens. Nesse grupo, saúde mental e bem-estar é o que está pesando mais nas decisões sociais das festas tradicionais, porque os caras levam em consideração que eles estão perdendo noite de sono e estão consumindo coisas que não fazem bem para o organismo, inclusive bebida alcoólica. Fatores que explicam esse fenômeno. Bom, em princípio, nós estamos baseando que existem mudanças geracionais e culturais. Saúde e bem-estar. A geração Z tem demonstrado forte foco em saúde física e mental. Muitos jovens preferem ambientes seguros, noites tranquilas e até abstinência de álcool, priorizando descanso, conversas e encontros mais íntimos à cultura de festas intensas com consumo pesado de bebidas, entre outras coisas, talvez drogas ou até comidas pesadas, mal feitas. Então o estilo de socialização parece que mudou. Então, contrariamente às décadas de 1980 e 1990, quando ir a boates, festivais de música simbolizava a entrada na vida adulta, muitos jovens agora optam por encontros informais em casa, cafés, eventos diurnos, que eles chamam de day parties, ou experiências diárias ou festas diárias, ou experiências alternativas que não giram em torno de álcool, não giram em torno de grandes multidões, não giram em torno inclusive de sexo, de ficar, de ficar azarando. É coisa mais de afetividade, de amizade, ou de interesses de assuntos, ou de conhecer, ou que se conheceram nas redes e estabeleceram contatos para saber quem são, alguma coisa assim. Redes sociais e digitais, digitalização das relações. A maneira como as gerações atuais socializam vem mudando ou mudou. Aplicativos de relacionamento, jogos online, lives em comunidades digitais reduziram a necessidade de busca de conexão social exclusivamente em ambientes físicos e principalmente noturnos. Inclusive isso aí realmente exacerbou-se depois da Covid, mas por quê? Porque existia o perigo. Depois também começou a existir a questão da comodidade. Esses jovens, eles gostam mais de estar na internet, porque além de eles estarem ligados aos grupos que eles estão conversando, eles ainda têm ligação com várias outras redes, onde eles estão sabendo que tudo que está acontecendo, né? É claro que é tudo superficial. E alguns, quando saem, ainda trazem as redes nos seus celulares. Às vezes estão todos juntos ali no celular. Essa mudança vem desde antes da pandemia, mas foi potencializada pelo isolamento social. Ele vem falar aqui de pressões econômicas. O aumento de preços das entradas dos clubes, bebidas alcoólicas e mesmo o custo de restaurantes tem tornado sair à noite financeiramente menos acessível para jovens, muitos dos quais enfrentam inflação alta, salários estagnados, maior insegurança no emprego. Isso leva a escolhas mais econômicas, como encontro em casas e cafés diurnos. Eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que essa daí é a ponta do negócio, sabe? Porque dificuldade financeira o povão sempre teve, e sempre deu um jeito. Cada um ia para o lugar onde dava para ele fazer alguma coisa. É porque hoje em dia você pode escolher, você não vai gastar dinheiro se você tem opção. Se você tem opção online sem fazer empenho de grana, você faz assim, sem ter que escolher coisa que às vezes você não gosta. Por exemplo, você quer ir num barzinho fulano de tal, mas lá não dá para você. Aí você vai num barzinho pé de chinelo lá que você não gosta. Você prefere não ir e faz encontro que seus amigos podem ir para a casa deles ou fazer através das redes. Então, eu acho que a questão econômica, ela só demanda a partir do momento em que você tem opção. Porque quando você não tinha opção, você caía para os ralos do que podia acontecer. Porque esse negócio de sair, de azarar, de conhecer gente, era coisa da juventude, era questão de liberdade. Bom, mas essa é a minha opinião, fica aí, você aceita se você, obviamente, concordar. Se não, fica invalidado, né? Então, olha bem, rentabilidade dos estabelecimentos. Não é apenas a falta de público, muitos bares e boates enfrentam custos operacionais elevados. Eles pagam licenças, pagam aluguel, segurança, taxas, outra coisa, reduzem margens de lucro, aceleram fechamentos. E outra coisa também, alguns bares se estabelecem em lugares que têm moradias ou que têm algum outro tipo de comércio, em que eles se sentem, esses comércios, essas moradias, se sentem atrapalhados. Então eles começam a ter que tirar aqueles alvará e às vezes não funciona e tudo começa a ficar caro, eles têm que fechar a partir de uma certa hora. Então isso também desestabilizou muito a função deles. Alteração do consumo de álcool, isso aqui é bastante interessante. O papel do álcool como socializante mudou. Pesquisa sugere que uma proporção crescente de jovens não consome álcool
ou prefere bebidas com pouco ou nenhum teor alcoólico, em parte por motivos de saúde e até de imagem. Restaurantes e bares dependem significativamente da venda de bebidas para a sua rentabilidade. O declínio do consumo alcoólico ameaça diretamente esse modelo de negócio, né? Curiosamente, há também dados que desafiam parte desse discurso. Um estudo global recente mostrou que 73% dos membros legais da geração Z consumiram álcool nos últimos 6 meses, sugerindo que o papel econômico, mais do que uma rejeição cultural, também influencia as estatísticas do consumo, ou seja, eles também não estão assim, muito propensos a gastar dinheiro. Mas eu acho que o principal é mudança de paradigma. Realmente eles não estão achando tanta graça no álcool, o que é muito bom. Outras fontes nos trazem algo similar, mas algumas outras ingerências. Por exemplo, houve uma mudança geracional na Z e Millennials. As gerações atuais estão redefinindo o conceito de, entre aspas, diversão. Eu acho que isso aí, dada a liberdade que eles têm ultimamente, é que parece que é o paradigma que eles estão respeitando. Então, olha bem, a geração sóbria, como estão sendo chamados, dados do relatório Covitel de 2023, mostra que a parcela de jovens entre 18 e 24 anos que consomem álcool regularmente caiu drasticamente. A geração Z prioriza bem-estar, prioriza saúde limpa, evita ressacas que comprometem o dia seguinte, inclusive o rosto, a fisionomia, a saúde, a disposição. O fim do FOMO, que é aquela FOMO social, que é aquela fissura por saber tudo que está rolando, o medo de ficar por fora, né, foi substituído pelo conforto lá. Até porque o FOMO hoje em dia existe mais dentro da internet, pelo celular, do que propriamente na rua. A digitalização das relações permite que a sociabilidade venha a ocorrer pelos apps, sem necessidade de você pagar a entrada para enfrentar a fila ou sair correndo atrás dos outros no meio da rua. Eventos diurnos, há uma migração massiva para chamadas de festas diurnas, são chamadas as days parties, ou eventos que terminam antes da meia-noite, permitindo que o jovem mantenha a sua rotina de sono, de exercício. O pessoal hoje em dia gosta muito de academia, quando sai com aquelas garrafinhas de água, tomando água o tempo todo, é uma coisa de doido, né? Tudo é moda. Bom, fatores econômicos e gentrificação. A palavra gentrificação significa o seguinte: é uma transformação que ocorre em bairros populares, onde a chegada de moradores de maior renda e investimento, por exemplo, que fazem imóveis, comércio e serviços, eleva o custo de vida, eleva o valor dos imóveis, eleva o valor dos aluguéis e valoriza muito a região, acaba por expulsar antigos residentes, por exemplo, alguns bares, restaurantes, boates e casas de show. Crise de custos de vida. Segundo a revista Dazed, 68% dos jovens britânicos deixaram de sair tanto devido à inflação. Bom, isso é um fenômeno que está acontecendo com eles lá, né? Eles estão em profunda queda, a gente já vem se virando aqui há algum tempo. O preço de bebidas e ingressos em centros urbanos tornou a noite um artigo de luxo, coisa que o brasileiro sempre tem um jeito de se virar, né? Pressão imobiliária. O sociólogo John Harris, em entrevista no The Guardian, argumenta que a gentrificação, que nós já definimos, é uma assassina silenciosa de regiões, né? Uma assassina religiosa em termos, né? Porque expulsa algumas pessoas e transforma o bairro em outra coisa. Aí você que tem uma casinha lá, quer ficar ali, vê um cara te pressiona para sair, porque ele quer a gleba toda, para ele fazer um puta de um negócio. Novos prédios residenciais em áreas boêmias geram reclamações de ruído, levando ao fechamento de locais históricos por pressão de vizinhos e conselhos municipais. Eu já falei sobre isso. O legado da pandemia. A Covid fechou portas temporariamente, mas quebrou o hábito, né? Porque ela fechou portas, mas muitas portas que abriram depois sentiram que havia uma diferença. Muitos jovens que fazem 18 anos durante o lockdown nunca aprenderam a frequentar boates, perdendo o interesse por esse formato de lazer que já vinha sendo substituído. Agora, existe um contraditório. O contraditório diz o seguinte: a noite não morreu, ela evoluiu. Bom, a palavra evoluiu aí, ela chega a ser um pouco, otimista. Ela transformou, vamos ver se isso é uma evolução. Embora os números de casas noturnas tradicionais caiam, apareceram outros nichos que vêm ascendendo. Espaços imersivos e culturais. De acordo com Sound Investment AV, o público está trocando a pista de dança genérica por hubs culturais. E hub cultural não necessariamente é dança, mas pode ser. Mas dança como arte,
como exposição, como um encontro de cultural, né? Locais que misturam exposição de arte, tecnologia audiovisual, a gastronomia de alta qualidade estão crescendo. Por exemplo, lá está passando um curta-metragem que foi premiado e os autores estão ali próximos, né? Tem muita gente participando e tal. Aqui na minha cidade nós tínhamos aqui os saraus culturais, onde a gente lia textos, lia poesias, às vezes passava uns filmezinhos e tal. Experiencialismo, consumidor... Bom, mas eu sou velho, né? Isso aí era uma ideia que tinha lá atrás, não sei se isso está vingando hoje. Experiencialismo. O consumidor atual não quer apenas beber e dançar, ele busca o instagramável, aquilo que pode ser fotografado, bem dito, bem bonito, e não que você está lá caindo aos pedaços, né? Se o lugar oferece uma experiência estética única, com novos clubes de Hong Kong ou São Paulo, por exemplo, que investem nas instalações artísticas, ele ainda pode estar atraindo o público. Então é uma questão de você mudar o formato. O mercado global, enquanto a Europa sofre mercados emergentes em cidades como Bangkok e Xangai, como eu disse lá no Oriente, continua a investir em uma longa vida noturna vibrante, integrando-se ao turismo internacional. Mas a gente não sabe o quanto que isso aí era e o quanto que é agora. Outras fontes vêm trazendo que nem todos concordam com a vida noturna esteja morrendo, mas também não é isso que ninguém está dizendo. Alguns mercados ainda mostram um crescimento em noites tardias, experiências imersivas, especialmente em cidades grandes, onde bares e clubes evoluem de formatos híbridos com tecnologia, com design e entretenimento diferenciados, inclusive às vezes não sendo visualizados como locais de diversão noturna, porque de repente não passa pelo álcool, não passa pela azaração, não passa pelos mais jovens, passa por pessoas que estão lá interessadas em estilos de eventos, né? A ideia de que jovens não querem sair é desafiada por relatos que muitos frequentam bares e clubes locais, às vezes perto da sua casa, sobretudo em áreas universitárias ou bairros jovens, mesmo que em menor frequência. A discussão de comunidades online, por exemplo, né? Eventos alternativos como soft clubbing, que são festas em horários diferentes sem foco com álcool, ou raves em cafés. O cara faz uma rave lá no café, no lugar de cafés, né? Não tem nada a ver com álcool. Tem surgido como nova, e nem droga, tem surgido como novas formas de vida noturna adaptadas às preferências da geração Z. Causas sistêmicas, o papel da pandemia e o comportamento urbano. Eu acho que a pandemia ela foi apenas uma lente de aumento, né? Ela mostrou que isso paralisado poderia mudar o paradigma e mudou, né? Ela não foi causa. Talvez ela tenha sido um coadjuvante. Estudos acadêmicos apontam que mudanças comportamentais impostas pela pandemia, redução de circulação, medo de aglomeração e mau conforto em ambientes domésticos tiveram efeitos duradouros nas preferências sociais. Bom, como são estudos acadêmicos, eu não vou discutir. Reduzindo a diversidade de encontros urbanos, alterando hábitos de socialização. Tá. Por que não houve uma resistência? Por que tudo não voltou ao normal rapidamente? Talvez porque já existisse essa tendência. Então o que eles fizeram? Aperfeiçoaram. Primeira conclusão: a vida noturna tradicional enfrenta um período de transformação. É isso que eu acho que está acontecendo. Não é uma evolução, é uma transformação, para melhor ou para pior. Mais do que um fim absoluto, claro que não. Nunca foi fim, né? Os jovens sempre fizeram festa, sempre saíram, sempre teve zoada, sempre teve birita, né? Entre fatores chaves estão os econômicos, custos altos para consumidores, estabelecimentos sociais, mudança de valores de saúde, bem-estar e segurança, culturais, novas formas de socialização digital e presencial, geracionais. Os millennials, especialmente os Zs, redefinem o que significa sair à noite. Ou seja, nós estamos numa transformação, eles querem dizer a que vieram, e que o que as gerações anteriores faziam e que chamavam de grande libertação, para eles não tem significado. Tem sentido isso? Óbvio que tem, né? Segunda conclusão: o declínio das boates tradicionais é um sintoma de que uma sociedade está se tornando mais caseira. Talvez sim. Preocupada com saúde, financeiramente pressionada. Talvez sim também. A vida noturna do futuro parece ser menos sobre perder-se na noite e mais sobre encontros curados, significativos, preferencialmente que terminem a tempo de uma boa noite de sono, o que seria uma evolução. Então isso aí realmente seria uma evolução, além de uma transformação. Existem várias fontes aqui: Michael Kill, o Cell da Night Industry Association, John Harry, jornalista e articulista do The Guardian, que o cara lá na frente, no outro lado, diz que é um sociólogo, pelo jeito ele é apenas um jornalista. Will Straub, que é um professor emérito de estudos da mídia urbana de McGill
University, e o relatório Covitel aqui do Brasil é essencial para entender as mudanças. Então, ao contrário do que a mudança nos hábitos de sociabilidade, com um declínio de casas noturnas pode sugerir, não houve um decréscimo das infecções sexualmente transmissíveis. Agora, presta atenção. Apesar dessas mudanças, não houve um decréscimo de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, nos últimos anos. Puxa vida, né? Que pena. Pelo contrário, as estatísticas globais e nacionais apontam para um aumento preocupante, especialmente entre jovens das gerações millennials e Z. Ele está detalhando aqui dados de comparação. Sífilis no Brasil. Segundo o Boletim Epidemiológico da Sífilis 2024 do Ministério da Saúde, a taxa de detecção de sífilis adquirida no Brasil saltou de 34,1 casos por 100 mil habitantes em 2015 para 99,2 em 2023. Isso representa um aumento de 200% em menos de uma década. HIV em homens, né? Enquanto a mortalidade geral por AIDS caiu devido ao tratamento avançado, as novas infecções entre 15 e 29 anos aumentaram. Em 2021, essa faixa etária concentrou 53,3% de novos casos de HIV no Brasil, a Agência do Brasil, Ministério da Saúde, que divulgou esse dado. Cenários globais. A Organização Mundial da Saúde relatou que em 2024 que os casos de sífilis em adultos de 15 a 49 anos aumentaram 30% nas Américas, entre somente 2020 e 2022, que foi um período pandêmico. Por que as ISTs aumentaram se as baladas estão diminuindo? Bom, uma explicação é na mudança da forma de encontro. Eles passaram a perder menos noites de sono, mas não reduziram a atividade sexual. E como é que eles praticaram essa atividade? A digitalização do contato, os hábitos de relacionamento. Talvez os hábitos de relacionamento eles sejam até mais perigosos, porque você estabelece um contato com uma pessoa que você não conhece, chega lá e se relaciona com ela. Quando que você às vezes está na balada, está vendo a pessoa uma vez, duas vezes, de repente você vê melhor quem ela é. Pelo app, não. Então, pesquisas publicadas na Frontiers in Reproductive Health de 2024 indicam que o declínio das danceterias não significou menos parceiros, mas uma mudança dos ambientes dessas parcerias. O uso de aplicativos Tinder, Bumble e Grindr, acho que é Grindr que fala, facilita-se encontros casuais rápidos. O estudo aponta que usuários de apps têm maior probabilidade de relatar múltiplos parceiros até mesmo no mesmo dia, e uso inconsciente de preservativos do que aqueles que se conhecem em ambientes sociais físicos. Teve um cara que estava trabalhando durante o dia, né? Então ele entrou num app desse aí, encontrou lá um rapaz, ele é gay, encontrou lá um rapaz lá, arrumaram um lugar para se relacionar rapidinho. O cara saiu do serviço dele, ele saiu do serviço dele, que eram 2 folgas, foram lá, fizeram o que tinha que fazer e vieram embora. Nesse interregno, eles não se conheciam, nunca tinha visto o outro mais gordo, não sabia a origem de cada um, e se usar o preservativo ainda tá bom, mas não é só isso que segura a onda, né? Otimismo terapêutico e baixa percepção de risco. A infectologista Fabiana Lopes Custódio, da USP, destaca que as gerações atuais não vivenciaram o auge da crise de AIDS nos anos 1990, 80 e 90. Com o HIV tornando-se uma condição crônica tratável, o medo, o pânico que havia anterior da doença diminuiu e, portanto, reduziu em muito o uso de preservativos. Muitos jovens utilizam aquilo que eles chamam de profilaxia pré-exposição, que é um medicamento antirretroviral tomado por pessoas sem HIV para prevenir a infecção, funcionando como um escudo. Então se transou e vai lá e toma esse medicamento aí, para evitar HIV. Mas esquecem que ela não protege contra a sífilis, por exemplo, não protege contra a gonorreia ou contra a clamídia, que são coisas, a sífilis, por exemplo, ela é bastante deletéria. Mudança de educação sexual, por exemplo. O articulista Alessandro Castanha Silva, da Uninter, argumenta que há um gap de informação. Embora os jovens sejam nativos digitais, o acesso à pornografia não equivale à educação em saúde sexual. Pornografia não educa, gerando comportamentos de risco por desinformação sobre sintomas, coisas que não têm necessariamente sintomas, né? Que seriam sintomas que, mas para vocês, são assintomáticos. O contraditório. Menos sexos, mais risco? Bom, então reside aqui um ponto de debate sociológico intenso. A recessão sexual. Pesquisadores como Jean Twenge,
apontam que a geração Z faz menos sexo que as gerações anteriores, millennials, bloomers, baby bloomers, na mesma idade, proporcionalmente, quer dizer, respectivamente. Eles demoram mais para iniciar a vida sexual e têm menos parceiros ao longo do ano. Tudo bem, mas qual que é o paradoxo disso que eu acabei de falar? Se eles fazem menos sexo, por que as ISTs sobem? O contraditório é explicado pela concentração de risco. O grupo que é sexualmente ativo está usando menos proteção e possui redes de contato mais dinâmicas via apps, o que acelera a propagação de bactérias como a sífilis, mesmo em uma população que, na média, é mais comportada que na anterior. Quer dizer, eles saem menos, transam menos, mas são mais vulneráveis. Se colocam mais vulneráveis pela forma, e ainda que com menos vezes, mas pela forma como fazem. Então, sífilis adquirida, taxa em 2015, 34 por 100 mil habitantes, em 2023, 99,2 por 100 mil habitantes, tendência, aumento crítico, infecção, HIV, homens, entre 15 e 24 anos, crescimento estável, de taxa de 2023, crescimento acelerado, tendência, aumento, uso de preservativo, aproximadamente 45% dos jovens usavam em 2015, atualmente menos de 35% usam, uma tendência de queda. Conclusão: o declínio da vida noturna física de bares e boates não foi acompanhado por uma higienização das relações sexuais. A vida social migrou para o ambiente digital, onde o encontro é muito mais direto, mas a proteção tem sido negligenciada em prol de uma sensação de segurança gerada pelo avanço da medicina moderna, o que é verdadeiro até certo ponto. Consumo de álcool. Pesquisas recentes de 2023 e 2025 confirmam uma queda consistente e estrutural no consumo do álcool entre as gerações mais jovens, especialmente a Z, em comparação com milênios e com relação às gerações anteriores. Esse fenômeno, muitas vezes chamado de sober curiosity, ou seja, curiosidade da sobriedade, está diretamente ligado ao declínio de vida noturna tradicional mencionado. Dados e valores. No Brasil, relatório Covitel mostram que, do mesmo ano citado, mostra que as parcelas de jovens de 18 e 24 anos consomem álcool 3 ou mais vezes por semana. Isso caiu 10,7% para 8,1% desde o período pré-pandemia. Além disso, estima-se que quase metade, ou seja, 46% dessa faixa etária no Brasil não consome álcool regularmente, alguns não consomem nunca. Nos Estados Unidos, uma pesquisa Gallup de 2024 identificou que 38% dos jovens entre 18 e 34 anos são abstêmios, não querem saber de bebida. Isso é um salto de 10 pontos percentual em relação a uma década atrás. No Reino Unido, a organização como Drinkware aponta que 26% dos jovens britânicos se declaram abstêmios. Motivo da queda. Especialistas e articulistas como Daniela Kleiman e analistas do CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, apontam 3 pilares para essa mudança. O Tribunal das Redes Sociais. A geração Z cresceu com câmeras em todos os lugares. O medo de ser filmado em situação vexatória ou embriagado é ter sua reputação digital destruída, e isso é um desincentivo real ao consumo excessivo. Vá lá. Foco na produtividade e saúde mental. Diferente dos millennials que viam o álcool como uma válvula de escape para o estresse, a Z prioriza bem-estar. O álcool é visto como um depressor. Ele atrapalha a rotina de exercício, de saúde mental, de conversa, de bate-papo, de sensação de beleza. Estética. Fator econômico de novos fármacos. O custo elevado de bebidas e bares, somado ao uso crescente de medicamentos como antidepressivos e ansiolíticos, beber menos e beber melhor. A queda do volume total há um movimento inverso do valor gasto. Articulistas do mercado de bebidas, como o Kantar, de 2025, observam que quando os jovens decidem beber, eles optam por bebidas premium, ou ready to drink, né? Em vez de consumir grandes quantidades de cerveja barata, preferem um único drink artesanal bem feito de um vinho de baixa intenção. Tá, estão ficando mais metidinho, né? Beleza. O declínio das boates e a queda de consumo de álcool são as faces de uma mesma moeda, uma geração que valoriza o controle da imagem, a saúde física e a conveniência do ambiente doméstico. Mas, pelo que vimos, não houve um consumo, uma redução a contento, né? Talvez tenha havido reduções de bebidas mais baratas, mas a geração Z realmente tem uma tendência a se tornar abstêmia. O cenário de consumo de substâncias ilícitas, no caso drogas, das novas gerações é marcada por um paradoxo. Se o consumo de álcool de certas drogas pesadas, como cocaína e anfetaminas, apresenta queda, houve um aumento de uso de substâncias como cannabis, psicodélicos, especialmente medicamentos controlados. O pessoal hoje em dia tem usado muito esse negócio de medicamentos controlados para fazer a cabeça, ao invés de comprar droga, né?
que inclusive é perigoso no momento da compra. Diferente do álcool, que sofreu uma rejeição clara, o consumo de drogas da geração Millennials e Z não caiu de forma linear. Ele apenas mudou de perfil. Substâncias tradicionais. Essa geração sóbria, por exemplo, seguindo a lógica, houve uma redução de uso de drogas associadas à cultura da balada, que é cocaína, coisa mais pesada, né? Cigarrilhas, anfetaminas, segundo o Monitoring the Future de 2024, jovens do último ano do ensino médio da geração Z, por exemplo, são 49% menos propensos a ter experimentado anfetaminas que os jovens em 2020. A cocaína, o uso dessa substância entre jovens entre 18 e 25 anos, atingiu um dos níveis mais baixos em décadas de mercado nos Estados Unidos e Europa, inclusive porque a cocaína ela tem uma característica interessante, ela deixa a pessoa, né, com os olhos muito injetados, o que é característica de quem está consumindo droga. O aumento de cannabis, psicodélicos e vapes. Esse vapes aí é aquele cigarro eletrônico muito perigoso aquilo. O consumo de álcool caiu, outras substâncias preencheram o vácuo social. A cannabis, que é a maconha, que no Brasil, o segundo relatório brasileiro sobre drogas citado da Fiocruz, mostra que a maconha continua sendo uma droga ilícita muito consumida, com uma aceitação social crescente. Nos Estados Unidos, o uso de maconha entre jovens atingiu recordes históricos entre 23 e 24, superando o tabaco em várias faixas etárias. Psicodélicos. Há um ressurgimento da psilocibina, que são os cogumelos, e o LSD, isso é perigoso. A geração Z tende a ver nessas substâncias uma ótica de autoconhecimento e terapia, distanciando-se do uso recreativo caótico de décadas passadas, porém, ainda perigoso. O vaping, que é a nicotina e o THC, este é o crescimento mais alarmante. O uso de dispositivos eletrônicos de fumar triplicou entre universitários nos últimos 5 anos, segundo a National Institute on Drug Abuse. E a farmaceutização do lazer. Um articulista central nessa tema, o psiquiatra Jorge Rena, da PUC de São Paulo, aponta que as gerações atuais estão trocando as drogas de rua por psicofármacos. Eu já tinha comentado isso. O uso de medicamentos, houve um crescimento de 34% na busca por consultas psiquiátricas e no uso de ansiolíticos, com os benzodiazepínicos e estimulantes como Ritalina, Venvance e entre Millennials e Z. Motivação. O consumo não é mais para ficar doido na boate, mas para gerenciar a sua ansiedade, aumentar a produtividade. É a substituição do prazer hedonista pela funcionalidade química. Não sei se isso é verdade. Eu teria que ler isso aí em várias entrevistas, mas essa é a minha opinião. Então, motivação, tá lá. Aí ele vem aqui, tendência entre 2015 e 2025, álcool, queda de 20% a 25%, cigarro tradicional, queda acentuada, vaping, aumento de 150%, perigo, cannabis, aumento de 13%, ansiolíticos estimulantes, aumento significativo. A percepção da geração Z para o álcool, risco à saúde, para o cigarro tradicional, antigo, esquisito e prejudicial. O vaping, conveniente, ele é limpo, socialmente aceito, infelizmente, porque é uma porcaria tão ou pior que o cigarro. Cannabis, natural, a menos prejudicial que o álcool. Isso chega a ser verdade, mas tem outras intercorrências. E ansiolíticos e estimulantes, necessidade para lidar com o mundo atual. Contraditório, o perigo da pureza. Embora os jovens usem menos drogas sujas, entre aspas, de rua, o número de overdoses fatais aumentou. Motivo, segundo a American Psychological Association em 2024, é a contaminação do suprimento de drogas. Mesmo que o jovem use drogas com menos frequência do que um jovem dos anos 90, a potência e a toxicidade das substâncias atuais são muito superiores, tornando qualquer experimentação bem mais perigosa. Conclusão: não houve uma queda total no uso de drogas, mas uma migração para substâncias que podem ser consumidas de forma discreta, em casa, e que auxiliam na performance ou, talvez, alívio da ansiedade digital. Muito bem, então, nós terminamos esse nosso programa. Tudo ficou muito em aberto, é muito, vamos dizer assim, recente todas essas descobertas e essas pesquisas. A gente vai prosseguir vendo isso aí, devem aparecer outras notícias, algumas que podem desmentir algumas pesquisas estatísticas, outras que possam acrescentar. O fato é que houve uma transformação, espero que para melhor. Muito obrigado e até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós achamos muito interessante. Passa o vídeo para frente, deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo programa pontuando. Muito obrigado.